Comentário de João, capítulo 17, de William Hendrickson. Observações introdutórias sobre o capítulo 17. Primeiro, sua estreita conexão com os capítulos precedentes. O próprio apóstolo João indica uma ligação quando combina o discurso e a oração nas palavras. Essas coisas disse Jesus e ele levantou seus olhos ao céu e disse: a oração pode ser vista como a consumação dos discursos. Ela mostra que a base sólida e firme de todos os fundamentos de conforto, admoestação e predições está no céu. Ela liga todas as promessas ao trono de Deus. Aqui tudo é garantido. O capítulo não contém nenhuma sentença condicional. 2. Seu caráter único. Esta oração é um modelo para nossas orações? De certo modo, sim. Por exemplo, esta oração indica que a glória de Deus deve ser o propósito de nossas petições. Ela também mostra que devemos orar não só por nós mesmos, mas também pelos outros. Em um sentido mais profundo, porém, esta oração do grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, jamais poderá tornar-se um modelo para nossas orações. No conjunto, ela é ímpar. A respeito dessa oração, Jesus nunca disse: vocês devem orar de acordo com esta oração. Ela é singular nos seguintes aspectos. O seu autor é a segunda pessoa da Trindade que assumiu a natureza humana. B. É dirigido ao próprio Pai, Santo e Justo de Cristo, a primeira pessoa da Trindade. Letra C. Ela não contém nenhuma confissão de pecados. Ao contrário, exatamente o oposto. A oração é caracterizada pela consciência da perfeita obediência do Filho à vontade do Pai. Contraste esta oração com a que Jesus ensinou aos discípulos, Mateus 6,12. Letra D. Esta oração contém solicitações em lugar de petições, veja sobre 11:22. 3. Suas partes. A oração é uma unidade. Seu tema de começo ao fim é a missão de Jesus Cristo e seus seguidores na terra, até a glória de Deus. Contudo, embora a oração revele uma maravilhosa unidade, uma unidade tão orgânica e real que os comentaristas não conseguem entrar em acordo sobre onde uma parte termina e a outra começa. Podem-se discernir 3 movimentos. Primeiro, Jesus faz uma solicitação com respeito a si próprio. Versículo 1:5, de acordo com outros 1:8. Segundo, com respeito principalmente aos apóstolos. Versículo 6:19, de acordo com outros 9:19. Terceiro, com respeito à Igreja Universal. Versículo 20-26. Capítulo 17, do versículo 1 ao 5. Primeiro, estas coisas disse Jesus, e ele levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, a hora chegou. O fato de Jesus ter erguido os olhos ao céu não prova que ele e seus discípulos estivessem do lado de fora da casa. Atos 7:55. Com toda a possibilidade, o pequeno grupo ainda estava no cenáculo, veja sobre 14:31. Erguer os olhos ao céu era uma postura comum na oração e muito apropriada também, visto que aquele a quem a oração era dirigida tem seu trono no céu. A expressão "a hora chegou" mostra, mais uma vez, que Jesus está consciente do fato de que, para todo acontecimento, no poderoso drama da redenção, sim, e para todo o acontecimento da história, há um momento estipulado no decreto eterno. Veja também sobre 2:4. Fica óbvio a partir do contexto que Jesus não estava pensando apenas na hora de sua morte, mas na total consumação de seu ministério terreno, morte e ressurreição, ascensão e coroação em sua ida final para o Pai. No pensamento de Jesus, o sofrimento e a glória resultante andam juntos. Mateus 16:21 e etc. A morte de Cristo era de cunho tal que sua ressurreição, ascensão e coroação eram uma decorrência lógica. Dessa maneira, a hora se refere a todas as 4.
Essa não foi a primeira vez que Jesus se referiu a essa hora. A diferença estava no fato de que antes ele tinha dito que a hora ainda não havia chegado, mas agora sim. Essa hora era o momento da crise, era a hora em que o Filho do Homem findaria seus labores ao fazer o único e exclusivo sacrifício de expiação pelo pecado da humanidade. A hora do cumprimento das profecias de tipos e de símbolos. A hora do triunfo sobre o príncipe do mundo, a hora da destituição da antiga dispensação e da instituição da nova. Jesus prossegue: glorifica o teu filho, para que o filho possa te glorificar. O significado é: concede que mediante a minha ida completa para ti, morte, ressurreição, ascensão e coroação, eu possa ser glorificado e tu possas ser glorificado em mim. Jesus é glorificado quando o resplendor de seus atributos é demonstrado. Certamente que na cruz de Cristo e também na coroa divisamos esta glória. Na cruz, vista como sendo a culminação e o clímax de toda a obra da redenção, pela qual ele salva seu povo, o Filho manifesta sua perfeita obediência, seu infinito amor pelos pecadores e seu poder sobre o príncipe deste mundo. Essa obediência, esse amor e este poder redundam em glória para si mesmo, e também o faz a gratidão da multidão salva pela dádiva da salvação eterna. Que esse aspecto da glória não é esquecido fica claro no versículo seguinte, a fim de que todos a quem lhe deste, ele conceda a vida eterna. Entretanto, não só a cruz, mas também a coroa, vista como a recompensa por seu sofrimento, manifesta sua glória, que isso também está na mente de Cristo, fica claro no versículo 5. Para o conceito glória, veja também sobre 1,14. Mas porque Jesus diz, glorifica teu filho, respondemos porque nestas palavras, teu filho, há uma maravilhosa reivindicação. O Pai ama aquele que é filho unigênito. Ele o ama com um amor que é infinitamente profundo e eterno, um amor desde a eternidade. Certamente ele concederá o que o seu filho unigênito está solicitando. Além do mais, sendo filho, não era ele o herdeiro legítimo? Porventura o Pai não fizera inumeráveis promessas ao Filho, Salmos 2,7. Samuel 7, 12 e 14, quando Jesus acrescenta para que o Filho possa te glorificar, ele mostra que sua oração não é uma oração egoísta. Jesus quer ser glorificado para que, por meio dessa glória, ele possa glorificar o Pai. A cruz e a coroa revelam não apenas as virtudes do Filho, mas também as do Pai. Todos os atributos divinos alcançam plena expressão aqui. Dentre todos eles, um se destaca, a justiça do Pai. Se ele não tivesse sido justo, certamente não teria entregue seu filho unigênito. E também, se não fosse justo, ele não teria recompensado o filho por seu sofrimento e também por meio de louvores da multidão salva o Pai, bem como o Filho é glorificado. 2. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, a fim de que a todos a quem lhe deste, ele conceda a vida eterna. Quando o Pai, ao conceder poder ao seu Filho para salvar seu povo e ao recompensá-lo por sua obra, o glorifica, essa ação está em harmonia com, note assim como a dádiva ao Filho da autoridade sobre toda a carne. Isso está claro pelo fato de que os que são salvos são reunidos de toda tribo, língua, povo e nação, como é o ensino consistente do Evangelho segundo João, portanto, do próprio Cristo. Veja sobre 1:13-29, Apocalipse 5:9, a expressão toda carne é um hebraísmo que indica todo povo. Ele enfatiza a fraqueza do homem como ele é por natureza. Não apenas são todos os eleitos reunidos de todas as nações, mas a fim de reuni-los, Jesus verdadeiramente recebeu autoridade sobre todos. Sem exceção, veja Mateus 11, 27, 28 e 18. A raça humana é uma unidade. A fim de salvar alguns dentre todas as nações, aquele que os salva deve ter autoridade absoluta sobre todos. Para o significado do termo carne no Evangelho de João, veja também a página 103, nota 32. Para o significado de autoridade, veja também sobre 1:12, 10 e 18. Que a amplitude e o desígnio da expiação são, não obstante,
restritos, fica óbvio pelas palavras, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Veja também sobre 6,37, Jesus está se referindo a todos aqueles que foram dados no decreto eterno da eleição. Para o significado da vida eterna, veja sobre 3:16. 3. E a vida eterna é essa, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna por meio do qual tanto o Pai quanto o Filho são glorificados. Manifesta-se no verdadeiro conhecimento daquele que enviou e do enviado. O versículo 3 não dá uma definição de vida eterna, porém mostra como ela se revela e quão maravilhosa ela é. Conhecer o Pai e Jesus Cristo, pois Ele é o único caminho para o Pai. Veja sobre 14:6. Não se refere meramente ao conhecimento abstrato, mas ao prazeroso reconhecimento de sua sabedoria, alegre aceitação de seu amor e comunhão íntima com sua pessoa, por meio das Escrituras, isto é, por meio de sua palavra a nós dirigida, e por meio da oração, isto é, por meio de sua palavra a ele dirigida. Note as palavras: o único Deus verdadeiro, 1 Tessalonicenses 9, não ficção da imaginação dos judeus que tentaram cultuar o Pai que não tinha se revelado no Filho, nem o objeto do culto pagão que era dirigido à criatura em lugar do Criador, mas ao Pai que é revelado no Filho, para o conceito Jesus como aquele que foi enviado do alto. Veja sobre 3:17-34. Note também o título completo, Jesus Cristo, como em 1:17. Quando a pessoa experimenta a vida eterna, ela tem comunhão com Deus em seu Filho unigênito, que como Cristo ungido, separado e qualificado para a obra, é Jesus o Salvador. 4. Eu te glorifiquei na terra, tendo realizado a obra que me deste para fazer, em nítido contraste com o mundo perverso representado pelos líderes judeus. Jesus pode dizer que ele, o pronome eu, é enfático. Glorificou o Pai, fazer a vontade do Pai tinha sido seu maior prazer. Ele cumprir a missão que o Pai lhe designara. Ele conduzir essa obra a seu alvo predestinado. Ele a cumprira e a completara. Na verdade, historicamente falando, ele não tinha ainda sofrido na cruz, mas tem o direito de falar como se também esse sofrimento já tivesse sido suportado. Tão seguro estava de que o suportaria. Deve ter sido confortante para os discípulos ouvirem Jesus dizer em sua oração que no cumprimento de sua missão de salvar pecadores, o Pai tinha sido glorificado. Nessa obra, todas as suas gloriosas excelências são demonstradas com o mais intenso fulgor. 1 Pedro 2:9. Versículo 5. E agora, ó Pai, glorifica-me em tua presença com a glória que tive contido antes que o mundo existisse. Aqui retoma-se o pensamento do versículo 2. Jesus está novamente solicitando ao Pai que o glorifique. Dessa vez ele está pensando especialmente na recompensa de sua obra medianeira. Ele anela voltar para a casa de seu Pai, a glória de outrora que tinha sido seu prazer antes da fundação do mundo. Universo ordenado, ver a página 98, nota 26, significado 1. Significado. Primeiro, nunca estivera fora de sua mente. Ao longo de todo o seu ministério de sofrimento, ele, o homem de dores, anelava voltar para o que ele, pelo bem dos pecadores, havia voluntariamente deixado, o gozo sereno da presença do Pai sem a mistura de sofrimento. Filipenses 2:7. Retornar outra vez para a presença do Pai para estar face a face com ele é o que ele solicita. Veja sobre 1. Quanto a isso, Hebreus 12:2, imediatamente vem à mente, para a alegria que estava colocada diante dele, ele suportou a cruz. O significado é que ele suportou a cruz a fim de que pudesse trocá-la por uma coroa. Para o significado da preposição para, na frase na sua presença, veja sobre 14:23, nota 320. É praticamente desnecessário acrescentar que esse anelo pela glória futura, 17:5, ou pela alegria futura, Hebreus 12:2, era totalmente desprovido do mais leve traço de egoísmo vulgar. Confira 17:1. Na verdade, o que Deus faz, ele o faz para a sua própria glória, e Jesus é Deus. Mesmo em sua função de mediador, ele é a pessoa divina que está falando suas palavras e realizando seus feitos.
Não obstante, quando lembramos que Deus é amor, que segundo o quarto evangelho, as pessoas da Santa Trindade se glorificam mutuamente e que a glória e a alegria do mediador exaltado inclui também este elemento que ele vive para fazer intercessão por aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Hebreus 7:25. O problema fica resolvido aqui em 17:5. O filho anseia pela glória de regozijar-se na alegria de seu povo salvo. Exatamente o povo cuja salvação ele, junto com o Pai e o Espírito, planejara desde a eternidade antes da fundação do mundo. Deus sempre tem prazer em suas próprias obras. O Filho se gloria na glória do Pai e se regozija na alegria de todos os redimidos. Quando eles cantam, ele canta. Sofonias 3:17. Versículo 6. Eu manifestei teu nome aos homens que me deste do mundo. Existe uma boa transição orgânica entre esta solicitação com referência a ele próprio e a solicitação com referência aos discípulos. O desenvolvimento de uma solicitação para a outra é natural e muito gradual, como são as cores do arco-íris que parecem mesclar-se onde se encontram. A glória de Jesus é a salvação de seus seguidores. Estão dirigindo sua atenção para sua obra por eles. O Filho declara que ele manifestou ou tornou conhecido o nome do Pai. Para o significado do verbo manifestar, veja 21. O Filho é o exegeta do Pai. A parte dele, ninguém jamais chega a conhecer as questões espirituais em sua essência e seu valor interno e real. O nome do Pai, isto é, o próprio Pai, enquanto ele mostra seus gloriosos atributos no reino da redenção, não é apreciado a parte das palavras e obras do Filho. Mateus 11:27 e 1 Coríntios 2:14. Esse conhecimento com respeito ao Pai significa vida eterna. Veja sobre 17.3. Esse nome não foi revelado a todas as pessoas do mundo, mas somente aquelas que no eterno decreto da eleição tinham sido dadas, portanto, subsequentemente atraídas ao Filho pelo Pai. Veja sobre 6:37 e 17:9. O Pai os escolheu do meio do mundo. Veja sobre 15:19. Para que fossem dadas como dádiva ao Filho. Provavelmente, o melhor comentário é encontrado em The Canons of Dort, First Head of Doctrine, artigo 7, tradução minha. Ora, eleição é o propósito imutável de Deus, por meio da qual, antes que as fundações do mundo fossem lançadas, conforme o mais livre beneplácito de sua própria vontade, por mera graça ele escolheu dentre toda a raça humana, caída por sua própria culpa de sua integridade primitiva, no pecado e da destruição, certo número de pessoas, nem melhores nem mais merecedoras do que as outras, mas que juntamente com todas estavam envoltas em uma miséria comum para a salvação em Cristo, a quem desde a eternidade ele nomeara como mediador e cabeça de todos os eleitos e o fundamento da salvação, e por conseguinte decretou dá-las a ele para serem salvas. Jesus prossegue: teus eles eram e tu os destes a mim. Ele está pensando em todos os eleitos, mas aqui particularmente nos discípulos que estão com ele no cenáculo, como mostra o versículo 12. Em decorrência do decreto divino, essas pessoas pertencem ao Pai, a fim de que esse conselho eterno se torne efetivo em sua vida. Elas foram dadas a Jesus, de modo que ele, por meio de seu sacrifício expiatório, as pudesse salvar. O fruto de seu labor é declarado nestas palavras de terna afeição. E eles têm guardado a tua palavra. Para o significado de guardar a palavra de Deus, portanto, de Cristo, veja sobre 8:51. Deve-se observar que o mesmo mestre que poucos momentos antes, quando se dirigia a seus discípulos, ressaltara a fraqueza de sua fé, 16:31-32. Agora, ao dirigir-se ao Pai, não diz uma palavra sequer com referência a essa condição de imperfeição.
como o real sumo sacerdote, cujo coração é cheio de amor pelos seus. Ele simplesmente descreve estes homens de pequena fé, poucas horas antes que todos os abandonassem e um o negasse, com aqueles que têm guardado a palavra do Pai, guardado seus preceitos. Verdadeiramente o amor não se ressente do mal. 1 Coríntios 13, 5. Versículo 7 a 8. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me deste provêm de ti, porque as palavras que tu me deste eu lhes dei, e eles as receberam e realmente reconheceram que eu vim de ti e creram que tu me enviaste. Visto que todos os conceitos contidos nesta passagem sublime já foram dados, não vamos explicá-los novamente, mas simplesmente parafrasear o todo e dar as referências apropriadas. O que Jesus quis dizer foi o seguinte: como resultado das palavras que eu lhes disse, as quais eu recebi de ti, esses homens reconheceram que tudo o que me deste, o brilho de sua glória refletido em mim mesmo, minhas palavras e minhas obras vêm de ti. Minhas palavras, pronunciamentos que me deste e eu lhes dei, eles as receberam, creram nelas e as guardaram. E reconheceram com genuíno reconhecimento que eu vim de ti, legitimamente de tua presença, de modo que em toda a minha missão verdadeiramente te represento. Sim, eles creram que tu me comissionaste. Passagem com referências. Agora eles reconhecem. Veja sobre 1:10 que todas as coisas que me deste provêm de ti. Mateus 11:27. Porque as palavras que tu me deste eu lhes dei. Veja sobre 3:11, etc. E eles as receberam e realmente reconheceram que eu vim de ti e creram que tu me enviaste. Observe que existe uma pequena diferença entre os verbos reconhecer e crer. Embora seja verdade que o primeiro enfatiza a ideia de conhecimento verdadeiro, enquanto o segundo enfatiza a ideia de confiança, não obstante, esse conhecimento não é abstrato, mas experiência pessoal vital. E esta confiança é baseada na aceitação genuína e prazerosa de certas verdades básicas concernentes ao Deus revelado em Cristo, não sendo, pois, baseada em mera emoção. Veja também sobre 7, 17 e 18, elementos da experiência cristã. Versículo 9. Estou fazendo uma solicitação por eles. Não estou fazendo uma solicitação pelo mundo, mas por aqueles a quem tu me deste, porque são teus. É com referência aos eleitos que Jesus faz uma solicitação, a fim de que os méritos plenos de sua redenção possam ser-lhes aplicados, ou seja, aqueles que lhes foram dados. É por aqueles que lhe foram dados que ele entrega a sua vida. Portanto, é também por aqueles, somente por aqueles, que ele está constantemente fazendo esta solicitação. Veja também Romanos 8:34, ele intercede por nós. Hebreus 7:25, ele vive para fazer intercessão por aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. 9:24, Cristo entrou no próprio céu agora para comparecer diante da face de Deus por nós. Em 1 João 2:1, nós temos um auxiliador junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Tudo isso é particular, não universal. No entanto, a oração do sumo sacerdote olha para além dos homens que estavam no cenáculo nessa noite, como está claro nos versículos 20 e 21. Além do mais, é incorreto dizer, como foi dito algumas vezes, que Jesus orou somente pelos crentes. Em vez disso, ele orou por todo o seu povo, também por aqueles que ainda não criam nele, mas que o aceitariam por fé verdadeira mais tarde, como resultado da graça soberana. Entretanto, a oração pela guarda espiritual, santificação e glorificação não é por aqueles que até o fim de sua vida objetamente rejeitam o Salvador. As palavras "não estou fazendo uma solicitação pelo mundo" são muito claras. Entre o propósito da expiação e o propósito da oração sacerdotal de Cristo, existe uma concordância perfeita. E essa unidade do propósito divino inclui também o decreto. De fato, aquele conselho eterno é a base de tudo o que segue. Por isso lemos, porque eles, os que foram dados, são teus em virtude da eleição desde a eternidade. Nem todos lhe foram dados. Jesus não morreu por todos.
Ele não orou para que os méritos salvadores da cruz pudessem ser aplicados a todos. Aqui a lógica é perfeita. Somos lembrados da cadeia inquebrável, Romanos 8, 29 e 30, pois a quem ele de antemão conheceu, ele também pré-ordenou para serem conformes à imagem de seu Filho. E a quem ele pré-ordenou, a esses também chamou, e a quem ele chamou, a esses também justificou, e a quem ele justificou, a esses também glorificou. Todos aqueles e somente aqueles que foram conhecidos de antemão e predestinados para a salvação alcançam por fim os céus. Por outro lado, o Evangelho deve ser firmemente proclamado a todos. A morte de Cristo é suficientemente para todos. Deus tira seu povo dentre todas as nações do mundo, e ele exerce autoridade sobre todos e é glorificado em todos. Versículo 10. E todas as minhas coisas são tuas, e tuas são minhas, e eu sou glorificado neles. Jesus está fazendo uma solicitação com referência aos discípulos, porque eles pertencem não somente a si, mas também ao Pai. É natural esperar que o Pai apreciará o que pertence tanto a si quanto ao seu amado Filho. Então, no versículo 9, Jesus disse: Estou fazendo uma solicitação por eles, a respeito daqueles dados a mim, porque são teus. Ele agora acrescenta que essa dupla posse se aplica a tudo o que o Filho possui. Note que ele não diz apenas, e todas as minhas coisas são tuas, mas também, e as tuas são minhas. Essa última sentença é impressionante. Ela só faz sentido se o Pai e o Filho forem um em essência. Confira 10:30. Que uma criatura diga ao Criador, ou mesmo que um crente diga a Deus, todas as minhas coisas são tuas, isso não surpreende. Mas que qualquer um abaixo de Deus diga, todas as tuas coisas são minhas, exige uma explicação. Mesmo esta última frase é verdadeira no sentido de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28, 1 Coríntios 3, 21. Mas Jesus tinha em mente não apenas o fato de que todas as coisas promovem sua glória, mas também que ele é, de fato, o dono de tudo e, como tal, tem autoridade sobre tudo. 17:2. Aquele que aqui está se dirigindo ao Pai é o mesmo que estava face a face com o Pai desde a eternidade. 17:5. Todas as coisas em todo o universo pertencem a ambos, Pai e Filho. Assim, o que é do interesse de um é do interesse do outro. Essa é a razão pela qual Jesus é capaz de orar tão fervorosamente por seus discípulos. Eles são seus, bem seus, então ele os ama. Mas tudo o que é seu também é do Pai. Essa posse conjunta implica interesse mútuo, e este interesse mútuo garante a ação mútua. É muito difícil, talvez mesmo impossível, fazer qualquer distinção clara neste contexto entre Jesus como mediador e Jesus como o eterno Filho de Deus. O caráter de posse pode diferir em decorrência de sua geração eterna e posição. Todas as coisas naturalmente pertencem a Jesus como Filho de Deus. Em decorrência do seu ofício, todas as coisas lhe foram dadas como mediador. Seu escopo não difere. Além do mais, quer ele se visse como mediador entre Deus e o homem ou como o eterno Filho de Deus, em qualquer caso, o eu que fala é o mesmo. Mesmo assim, quando Jesus acrescenta e eu sou glorificado neles, está pensando primariamente na glória que ele, como mediador, que está aqui falando, como se já tivesse terminado completamente sua tarefa, deriva da salvação de seus discípulos. As graças que adornam aqueles que foram tirados das trevas para a luz refletem seu amor redentor e poder. Certamente, se Paulo pode chamar a igreja de Filipos de minha alegria e coroa, Filipenses 4:1, e pode falar dos irmãos de Tessalônica como nossa glória e nossa alegria, 1 Tessalonicenses 2:20, porque essas congregações mostram os frutos de seu trabalho, Jesus ainda mais tem o direito de dizer que em todas as coisas, particularmente naqueles que desde a eternidade são seus, ele é glorificado. Versículo 11. E agora eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu estou indo para ti. Aqui Jesus fala como se o Calvário pertencesse ao passado. Tão certo é o Calvário. Esse em pensamento, ele está mesmo agora em seu caminho para o Pai. Com esse ponto de vista ideal, como uma base para o seu pedido, Jesus faz menção do fato de que
No que diz respeito à sua própria presença visível, ele está deixando para trás seus discípulos em um mundo perverso. Por isso, a solicitação acontece muito naturalmente. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste. O mundo perverso é contrastado aqui com o Pai Santo. O poder do último é seguramente mais do que o suficiente para compensar a influência do primeiro. Sendo santo, o Pai é exaltado muito acima da criatura. Isaías 6:3. O santo é o todo glorioso, particularmente acima do pecado das criaturas. Jesus faz um apelo para as qualidades morais e espirituais que caracterizam o Pai e em virtude das quais ele é a causa dessas mesmas qualidades, independentemente de quão fracas elas sejam no coração dos crentes. Ele pede ao Pai que mantenha guarda. Veja também sobre 8:51, sobre esses homens e que os conserve sob sua divina vigilância contra tudo o que porventura lhes cause danos espirituais. Ele pede que sejam guardados no nome do Pai, sua revelação por meio das palavras e obras na esfera da redenção, a mesma revelação que Jesus lhes transmitira e eles a aceitaram. 17:6. E o propósito dessa guarda é para que sejam um, assim como nós somos um. O significado dessa passagem, tão disputada, é, apesar de tudo, muito clara se visto à luz de seu contexto. Jesus não está pedindo que algum dia todas as denominações se tornem uma única e grande denominação. Entretanto, uma excelente união da igreja pode ser alcançada sem que se sacrifique nenhum princípio básico. Quando ele fez esta oração, não havia denominações. Tampouco ele está orando para que, de alguma maneira vaga, a unidade essencial ou ontológica do Pai e do Filho possa ser duplicada na vida dos discípulos. É verdade que essa união mística entre os crentes e Cristo resulta do relacionamento entre as três pessoas da Santa Trindade, bem como é o reflexo dele. O significado como o vemos é este: Jesus solicita que os discípulos possam constantemente ser um na posição deles contra o mundo. Em outras palavras, que eles possam permanecer unidos em amor e na defesa da verdade, da mesma forma que o Pai e o Filho são constantemente um. E aqui provavelmente esperamos ler em relacionamento com o mundo, em todas as suas obras em progresso, mas Jesus, sabendo que essa unidade é ainda mais profunda, quer dizer um em essência. É verdade, a lógica aqui requer que a unidade de cooperação esteja implícita. Bem, isso está implícito, mas também mais. Em Deus, a unidade de essência é básica para a unidade de manifestação. A trindade ontológica está situada por trás da trindade econômica, que se indica nada menos que a unidade de essência. Segue-se em 17:21. Veja sobre esta passagem, veja também sobre 10:30. Versículo 12. Enquanto eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me deste. Isto é, durante todo o seu ministério, por meio do seu ensinamento e por meio de seus milagres. Jesus tinha cumprido sua tarefa com o bom pastor das ovelhas. Desse modo, dia após dia, ele mesmo os tinha guardado, dizendo-lhes constantemente as coisas que ouvira do Pai. O nome do Pai que fora dado a Jesus. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que a Escritura fosse cumprida. Por meio dessa guarda espiritual constante, Jesus tinha guardado os seus, tendo-os protegido contra a apostasia. O resultado foi este: nenhum deles pereceu, quando Jesus diz, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Ele não quis dizer que, à exceção de Judas, todos aqueles que o Pai dera ao Filho foram guardados. Ele certamente não quis induzir o pensamento de que, no caso de Judas, ele havia fracassado miseravelmente em executar a missão que lhe fora dada. Ao contrário, o que temos aqui é outro caso de expressão abreviada. Veja sobre 5:31, expresso de modo
mais desenvolvido, o que Jesus quis dizer foi o seguinte: e eu os protegi e nenhum deles pereceu. Mas o filho da perdição pereceu. Entretanto, longe de provar que, em caso o plano estabelecido desde a eternidade falhou e a profecia foi deixada sem cumprimento, isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. O filho da perdição, Mateus 23:15 e 2 Tessalonicenses 2:3. É aquele absolutamente perdido, designado à perdição, que se refere a Judas. Está claro pela comparação das passagens 6:71, etc. Certamente o pai, que é a quem se fala aqui, sabia o que ele queria dizer, também o filho o sabia, assim também os leitores do quarto evangelho. E isso era suficiente. Se todos os discípulos no cenáculo tinham finalmente entendido que esse homem era Judas, não é importante neste contexto. Veja, entretanto, sobre 13, 28 e 29. Embora, por um lado, Judas fosse totalmente responsável, por outro lado, esse feito estava incluído no decreto divino, desde a eternidade e na profecia. Veja sobre 13 e 18. Portanto, quando os discípulos ouvem Jesus falando ao Pai sobre o cumprimento desta tarefa com respeito a eles e o cumprimento da profecia, mesmo no caso do filho da perdição, eles são fortalecidos na fé e começam a dar-se conta de que nada nem ninguém nunca pode frustrar o propósito divino. Dessa maneira, Calvino, de forma muito competente, observa que o que poderia ter de outro modo levado corações fracos a vacilarem foi excluído. Veja também sobre 16:4. 13. Mas agora estou indo para ti, e estas coisas eu falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Jesus está cônscio do fato de que a hora chegou e que ele deve partir da terra e ir para o Pai. Aqui novamente, da mesma forma que o versículo 11, o significado não é eu estou indo para ti como uma solicitação, mas como também o contexto imediato indica, eu estou deixando o mundo, portanto estou a caminho para ti. Que esta é uma interpretação correta também é visto quando esta sentença é comparada com a do versículo 11. Observe a sequência: não estou mais no mundo, estou indo para ti. Jesus está falando essas coisas no mundo, ou como diríamos enquanto ainda na terra. Veja a P98, nota 26, provavelmente significado 1. Veja também sobre 21 e 25. A fim de que os discípulos possam possuir a plena medida a alegria que ele dá. Veja sobre 15:11 e 14:27. Certamente os pensamentos expressos no contexto imediatamente precedente teriam o efeito de encher até a borda seu cálice de júbilo espiritual. Eles poderiam agora cantar as linhas do século I depois de Cristo, equivalentes às que se tornaram caras ao nosso coração. Eu estou sob a guarda do Pai. Também aquela alma, embora todo o inferno se esforce para derrubar, eu nunca jamais vou abandonar. E que firme fundamento, sim, santos do Senhor, é lançado a sua fé em sua excelente palavra. Versículo 14. Eu lhes dei a tua palavra, disse Jesus. Ele próprio tinha dado a esses homens uma dádiva incomparável e permanente. Note o tempo, isso é a palavra do próprio Pai, sua mensagem. Veja sobre 17:6-8. Essa palavra enche o coração com alegria indizível e cheia de glória. Veja 17:3b. Mas ela também tem outro efeito. E o mundo os odiou porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Seria inteiramente supérfluo dar mais qualquer explicação a estas palavras. Não há nada novo no que Jesus está dizendo aqui. Isso já foi dito. Veja sobre 15, 19 e 20. O elemento novo e muito reconfortante é que o que Jesus lhes dissera previamente, agora ele diz sobre eles ao Pai,
Que alegria deve ter fluído do coração destes homens ao ouvirem seu mestre dizer a seu respeito: eles não são do mundo, mas deve ter sido necessário todo esse conforto para contrabalançar a terrível verdade. E o mundo os odiou. Não é tanto o que o discípulo pensa ou fala ou faz, tomado por si mesmo, que leva os homens perversos a odiá-lo, mas é o que, por meio de atitudes, palavras e ações, ele prova ser, que os transforma em seus perseguidores. O mundo odeia o discípulo porque ele é totalmente diferente. Ele não é do mundo, da mesma forma que Jesus também não pertence ao mundo, não recebeu dele seu caráter. Versículo 15. Eu não solicito que tires do mundo, mas sim que os guardes do maligno. Para o verbo solicitar, veja sobre 11:22. À primeira vista era de esperar que a menção do intenso ódio que os discípulos teriam de suportar por parte do mundo fosse acompanhada de uma solicitação ao Pai para tirá-los do mundo. Contudo, Jesus se recusa a fazer este pedido. A razão é que os discípulos têm uma tarefa a realizar. A natureza da tarefa não é claramente indicada aqui, nem mesmo no versículo 18, a menos que tomemos esta passagem em conexão com tudo o que a precede. Foi todavia claramente indicada em 15:27, e vocês devem também testificar, porque estão comigo desde o princípio. Veja sobre este versículo. Portanto, é natural que Jesus agora não possa orar para que as testemunhas sejam removidas. O que ele solicita é que o Pai guarde os discípulos do maligno ou do mal. Ambas as traduções são possíveis. Preferimos a primeira pelas seguintes razões. Número 1. Repetidamente nesta noite, Jesus falará sobre Satanás, o príncipe deste mundo, que ele seria lançado fora, que ele entraria em Judas, que ele estava a caminho e que ele seria julgado. Judas tinha caído vítima do maligno, porque então seria pouco razoável supor que Jesus oraria para que os outros fossem protegidos dos enganos de Satanás. Número 2. 1 João 5,18 é, até certo ponto, uma passagem paralela. É que a guarda tem como seu resultado que o maligno não toca quem é nascido de Deus. Número 3. É quase impossível supor que Jesus, ao falar da guarda dos seus e do Pai, não estivesse pensando na alegria do bom pastor, vigiando e guardando suas ovelhas. Portanto, 10:29. E ninguém é capaz de arrebatar isso da mão do Pai. Vem à mente imediatamente. O inimigo mencionado em 10:29 é definidamente pessoal.